Vamos para a próxima questão, questão 125. Uma população encontra-se em equilíbrio genético quanto ao sistema ABO, em que 25% dos indivíduos pertencem ao grupo O e 16% ao grupo A, homozigotos. Considerando que P é igual à frequência de genes dominantes para o alelo A, Q é igual à frequência de gene dominante para o alelo B, e R igual à frequência para gene recessivo do alelo I, espera-se encontrar, né? Pessoal, é importante a gente entender que quando a gente fala de herança genética e a gente está falando de grupo sanguíneo, a gente está falando de uma herança genética chamada polialelia, que determina o que nós chamamos de sistema ABO, que forma os grupos de sangue. Para isso, é importante a gente analisar quais são os componentes que formam os grupos sanguíneos. Vamos lá, aqui no quadro. Então, eu tenho basicamente 4 grupos sanguíneos. Eu tenho o grupo A, eu tenho o grupo B, eu tenho o grupo AB e eu tenho o grupo O. Pronto. Então, nós temos 4 grupos de sangue. Grupo A, grupo B e grupo O. Então, o grupo A, ele é determinado A porque, como aglutinogênio, eu tenho o que nós chamamos de A. O grupo B, ele tem o aglutinogênio B. O grupo AB, ele tem o aglutinogênio A e tem o aglutinogênio B. E o grupo O, por sua vez, ele não tem nenhum. Assim como as aglutininas, tá? Que é um outro componente que nós chamamos de anticorpos, os anticorpos, ou chamado aglutininas, para quem é do grupo A, possui o anti-B, pois ele não conhece o aglutinogênio B. Quem é do grupo B não conhece o aglutinogênio A, então produz o anti-A. Quem é do grupo AB possui os 2 aglutinogênios, então não produz anticorpos. E a pessoa do grupo O não tem nenhum aglutinogênio, então para todos ele é estranho, então possui os 2 anticorpos, o anti-A e o anti-B. Então, como vocês sabem, isso aqui é o que forma os componentes, por exemplo, que formam cada grupo. Mas é que tá. Quem é que determina a produção desses componentes? É exatamente os genes. Então, quais são os genes que determinam, por exemplo, o grupo A? O gene dominante para o fator A, que pode vir em dupla, que a gente chama de homozigoto, ou pode vir heterozigoto, ou seja, um gene dominante e um gene recessivo. Para o indivíduo do grupo B, quem determina é o dominante para o fator B, que pode vir em dupla ou em heterozigose, que é um dominante e um recessivo. Para os indivíduos do grupo AB, eu preciso ter um dominante para o A e um dominante para o B. E os indivíduos do grupo O, todos eles são recessivos. Então, essa é a parte do genótipo, ou que a gente chama de genética, ou genes que vão estabelecer o quê? Os indivíduos dos grupos sanguíneos. Ele fala na questão aí que eu tenho algumas frequências. Ele fala, por exemplo, que eu tenho 25% dos indivíduos pertencentes ao grupo O. Observe que frequência do grupo O, eu tenho 2 genes recessivos. Então, a frequência de Izinho é igual a 25%, tá? Ou 0,25.
Se eu tenho, ele falou que eu tenho 16% dos indivíduos A homozigoto. Pessoal, A homozigoto é esse aqui. Então, eu tenho a frequência de indivíduos homozigotos, que é igual a 16%, ou transformando fica 0,16. Além disso, eu tenho como determinar aqui, todas as frequências de todos os indivíduos, pessoal, tem que ser a 100%. Então, a gente tem uma relação de que a frequência do gene dominante a frequência do gene dominante B e a frequência do gene recessivo, somando todas elas, tem que dar 100%, ou igual a 1 inteiro. Então, sabendo-se disso, essa frequência aqui vamos chamar de P, essa aqui vamos chamar de Q, e essa vamos chamar de R. Tá certo? Então, essa primeira vai ser P, essa vai ser Q e essa vai ser R. Então, sabendo-se disso, pessoal, eu tenho a frequência, tá? P mais Q mais R é igual a 1. Então, isso aqui é a soma de todas as frequências. Sabendo-se disso, né? Como é que eu sei a frequência de cada gene isolado? Então, eu vou começar a analisar por isso aqui. R ao quadrado é igual a 0,25. Se eu tirar a raiz quadrada de 25, eu tenho o R igual a 0,5. Da mesma forma, se eu for obter a frequência, por exemplo, aqui do gene dominante, certo? Então, eu tenho, já que a frequência do gene dominante é P, então eu tenho P ao quadrado é igual a 0,16, certo? Aí P ao quadrado é 0,16. Então, eu tenho P é igual a 0,4. Por quê? Porque a raiz quadrada de 16 é 4. Então, pessoal, se eu tenho, tá? A frequência de um dos genes 0,5, do Rzinho, e eu tenho 0,4 para o gene P, ou seja, para o gene dominante, para o A, falta eu descobrir Q. Então, se eu pegar essa mesma equaçãozinha aqui, P mais Q mais R, colocando, substituindo os dados, né? O P é igual a 0,4, mais Q mais 0,5 é igual a 1. Então, eu vou ter Q é igual a 1 menos 0,9. A frequência de Q na população é igual a 0,1. Então, pessoal, observe que agora eu tenho as três frequências dos genes individuais. Eu tenho Rzinho, né, o R, que é o do gene recessivo. Eu tenho a frequência do gene dominante para o fator A e descobri a frequência do gene dominante para o fator B. Agora a gente vai analisar o que é que a questão está pedindo. A porcentagem dos doadores compatíveis para alguém do grupo B nessa população deve ser. Pessoal, olhe bem agora o cuidado que vocês vão ter, né? Olha bem o cuidado que vocês vão ter. Primeiro ele está perguntando, ele quer saber qual a frequência dos doadores para o grupo B. Gente, aí é onde você vai entrar com a análise de quem ele pode receber. Pessoal, se o B não pode receber, por exemplo, o A, por quê? Porque ele tem um anticorpo A. Então, tudo que tiver A no sangue, ou seja, aglutinogênio A, ele não pode receber. Então, ele não pode receber de A, por quê? Porque esse anticorpo dentro do seu sangue vai reagir e vai causar incompatibilidade sanguínea. Então, ele não pode receber do A. Mas ele pode receber do próprio B, ele não pode receber do AB, porque também tem A, mas ele pode receber do O, porque não tem nada. Então, ele só recebe do próprio B e do O. Então, agora, cabe-me analisar
toda a frequência dos indivíduos B e do O. Como é que eu vou fazer isso? Aí que está. Eu vou pegar frequência de B mais frequência de IB Izinho mais frequência de Izinho Izinho. Pessoal, observe bem, por que eu vou agora somar esses três componentes? A gente chegou à conclusão que só podia receber o quê? Sangue do grupo B e sangue do grupo O. O sangue do grupo B, eu tenho um indivíduo homozigoto, eu tenho um indivíduo heterozigoto, e do grupo O eu só tenho recessivo, homozigoto. Então eu tenho que somar essas três frequências. Detalhe, dominante homozigoto, né? Aqui é heterozigoto e aqui é homozigoto recessivo. Então eu tenho que somar essas três frequências. Então, sabemos que eu tenho os genes já determinados, então agora eu vou atrás de resolver a questão. Se eu sei que esse gene aqui é o Q, e ele está em dose dupla, ele é Q ao quadrado, mais 2 vezes o Q, porque é o gene B, e o gene R, mais o R ao quadrado, porque é em dose dupla. Agora sim, pessoal, agora é só substituir esses valores aos indivíduos da população, que é o quadrado. Nós sabemos que Q é 0,1, então fica 0,1 ao quadrado. Mais 2 vezes QR, quer dizer, 2 vezes 0,1 vezes R ao 0,5, mais R ao quadrado, que é 0,5 ao quadrado. Pronto. Agora é só eu fazer os cálculos. 0,1 ao quadrado, galera. Fica como? 0,1 vezes 0,1 vai dar 0,01. 2 vezes 0,1 vezes 0,5 vai dar 0,1. E aqui, 0,5 ao quadrado vai ser 0,25. Esse valor obtido a partir da frequência de Q ao quadrado, mais esse valor obtido pela frequência de heterozigotos, mais a frequência de I ao quadrado, que é do grupo O, se eu somar isso aqui, pessoal, dá igual a 0,36, que transformando em porcentagem dá 36%. Então, nossa resposta é 36%, opção letra D.